Olá a todos, sejam bem-vindos à aula de Educação Física. Hoje vamos falar desse esporte que é maravilhoso, que é o basquete. O basquete que tem a origem nos Estados Unidos. Um dos principais motivos é pelo local e o clima. Que nem um exemplo, o futebol americano é praticado em datas específicas, entre mais ou menos setembro e o mês de fevereiro. Se você começa mais ou menos em fevereiro, quiser em setembro, termina em fevereiro. Para ter um esporte que consiga praticar em todas as datas, em todo o ano, melhor dizendo, foi inventado o basquete, que surgiu em 1891. O basquete foi inventado pelo professor James Naismith em Springfield, na Associação Cristã de Moços, em 1891. Entre os motivos de ser um local fechado, que daria para praticar esse esporte em todas as datas, e também pela sua temperatura. Nos Estados Unidos, nesse local em específico, é muito frio, o inverno é bem rigoroso. Então, foi dada essa missão ao professor James. No entanto, não é que ele fez uma variação que foi pensado muito tempo. Ou seja, foi passado para ele um objetivo, para ele inventar um novo esporte sem muito contato físico, ou seja, bem diferente do futebol americano. Tem muito contato, muito empurrão, a parte física, e com isso causa muita pessoas acabam se machucando, muita lesão. Então, o basquete foi inventado. Originalmente, até eu vou falar para vocês uma curiosidade sobre o basquete. Quando ele foi inventado, era com duas cestas. O que é? Cesta é o que vocês vão conhecer no basquete, que é aquela parte do arco. Mas a cesta, imagine, acho que todo mundo vai ter na casa pelo menos um balde. Você imagina um balde aberto. Você joga uma bola, cai dentro. Ele não cai no chão. Mesmo que o balde pode estar erguido, pode jogar a bola, cai dentro, ele não cai no chão. Assim era a cesta. A cesta, originalmente, quando foi inventado o basquete, era uma cesta fechada. A parte de baixo não era aberta, como imagine um bambolê. Bambolê, você joga uma bola dentro, se o bambolê estiver erguido aqui, jogou, passou por dentro ali, belezinha, cai no chão, continua o jogo. Ou seja, quando começou o basquete que foi inventado, fazia um ponto, alguém tinha que pegar uma escada, chegar até a cesta, que foi originalmente inventada a 3 metros de altura. Hoje essa é 3 metros e 5 centímetros. Originalmente foi com 3 metros de altura que o basquete foi inventado. Originalmente o basquete era 2 times de 9 jogadores, ou seja, cada time era 9 jogadores. Na próxima aula eu vou explicar um pouco melhor, o número de jogadores foi mudado bastante. As primeiras regras do basquete que foi inventada pelo professor James são as 13 primeiras regras, e ela durou quase 50 anos para daí começar a ter as alterações, as mudanças. Originalmente era 9 jogadores, os 2 times, cada time 9 jogadores, 2 tempos de 15 minutos. Na próxima aula vai ver que teve uma mudança muito grande para os dias atuais, ok? Já aqui no Brasil, o basquete veio em 1896. Repetindo, aqui no Brasil foi em 1896, trazido pelo professor Augusto Shaw. O basquete foi trazido aqui no Brasil em 1896. Já a sua primeira convocação aqui no Brasil foi em 1922. Isso vale para a seleção masculina de basquete. Mais um dado interessante. Em 1936, a primeira participação como modalidade oficial nos Jogos Olímpicos, tá bom? Em 1936, a sua primeira participação oficial, não como um jogo demonstrativo. Em relação ao basquete, as regras, as dimensões da quadra de jogo
Isso vai ficar para a próxima aula. Hoje foi só feito um pequeno resumo, é uma apresentação, o primeiro contato com o basquete, que esse esporte é muito competitivo, gostoso, também já tem bem menos contato em relação ao futebol, a outros esportes. É um esporte que você usa a habilidade para fazer a cesta, que fica bem no alto, a 3,5 metros de altura. Em caso de dúvida, pode ser em relação ao basquete, ao handebol, ao futebol, à queimada, a vários esportes, siga nas redes sociais Professor Juliano no YouTube e no TikTok. Qualquer dúvida, deixe sua pergunta no comentário, fique à vontade para perguntar. Estou aqui para ajudar vocês a tirar a dúvida e passar um pouco do conhecimento e de falar um pouco desses esportes que são maravilhosos. Até a próxima aula, que vamos falar um pouco das regras do basquete. Ok? Até a próxima aula!